Eu pedi para nós lermos o texto de Isaías para a gente poder entender e começar do ponto de vista que Deus nos ama e que Ele, em circunstância nenhuma, nos abandona. Conforme Paulo fala também no livro de Romanos, capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem tribulação, nem dor, nem perigo, nem espada, nada. Isso é difícil porque eu sei que desde a infância eu tive pânico da dor. Então, é algo sempre para se superar, né? E isso traz incredulidade, traz dúvida, traz receio, né? Traz medo. E a gente precisa confiar que Deus vai estar com a gente no momento da dor. E Ele promete, Ele diz assim, mesmo que a mãe, que jamais abandona seu filho, um dia ela abandonar, eu não te abandono. Então, quando tiver um sofrimento, quando a gente estiver passando por um vale da sombra da morte, a gente precisa confiar, apesar do vale, apesar do medo, apesar de acharmos que Deus não está com a gente precisa crer que Ele está com a gente. E uma das palavras assim, da Corre, quando ela estava num campo de concentração sofrendo, e quando as amigas dela, as colegas dela de campo de concentração diziam, você fala tanto de Jesus, mas se Ele te ama tanto, por que deixou você vir parar aqui? Então, há momentos na vida que não é fácil de você responder. E a resposta dela é assim, Jesus, Ele esteve nesse vale. Jesus, Ele subiu na cruz. Ele foi crucificado. E o Pai permitiu que tudo isso acontecesse, Ele tendo todo o poder de não deixar que Jesus fosse crucificado e sofresse o que Ele sofreu. Por isso aí eu estou no texto de 1 Pedro 2, porque aí Ele toma Jesus como modelo da nossa vida. Mas é um modelo que você não está olhando para Ele. É um modelo que Ele está dentro de você. Porque a palavra de Deus diz assim que Jesus vive dentro de nós. Então não é um modelo para você seguir olhando de fora. É um modelo para a gente seguir Ele estando dentro da gente. E que no vale mais escuro, Ele vai estar junto com a gente. Isso que equivale. Ele diz assim, Jesus, quando ultrajado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas sim entregava todas essas injustiças ao Pai. E Ele mesmo disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, quando ele estava sendo crucificado. Então, sempre vai haver momentos na nossa vida, momentos de vales, momentos de escuridão, né? Antes de continuar essa questão da escuridão, eu queria assim, porque como a gente vai ter a ceia, eu queria falar um pouquinho, introduzindo todo esse assunto, sobre a questão de 1 João 1,9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu creio assim que, para a gente poder viver uma vida realmente cristã, a gente precisa ficar livres dos nossos pecados. Livre das amarguras, livres de armadilhas, laços que as trevas nos prendem, né? Então, eu lembrei assim que de várias circunstâncias, até mesmo, assim quando você ouve, sempre aprendeu assim sobre confissão de pecados, ir na igreja para confessar pecados. Na história da igreja aconteceu assim, de que muitos que entraram na igreja cristã pertenciam ao espiritismo, ao paganismo, e eram assim seguidores dominados por espíritos malignos.
E aí, para poder ficar livres desses espíritos, eles tinham que ir à igreja, eles tinham que confessar seus pecados, para que esses pecados não tivessem domínio sobre eles e eles pudessem ficar livres do domínio de Satanás. Então, para tirar a posse de Satanás na vida deles e daquilo que o diabo cobra, a pessoa precisava confessar os seus pecados. E lá no início, nesse tempo que europeus foram entrando para dentro da igreja cristã, muito se fez isso. Por isso era muito comum meditar com as pessoas sobre os Salmos 91, porque é um salmos de renúncia de pecado e de confiança no Deus Criador do céu e da terra. E em algumas igrejas eles faziam até como uma porta assim, e as pessoas andavam pelo corredor e elas passavam por dentro dessa porta para dizer assim: eu estou rompendo com o mundo, eu estou rompendo com os pecados, eu estou rompendo com as idolatrias. E elas passavam por dentro dessa porta para dizer: eu estou tendo uma nova vida com Cristo. Então era uma forma de falar publicamente a respeito da confiança em Jesus. É claro que depois a igreja ela pode começar a colocar isso como um ídolo, um amuleto, como uma coisa mágica que tivesse poder, e que não tem. A própria confissão, ela começa a se tornar uma coisa mágica, como se a pessoa pudesse chegar ali, confessa um pecado, e aí ela vai fazer tais penitências, tais orações, e os seus pecados são tirados. Mas, a princípio, a ideia era correta. Eu mesmo tive assim várias experiências. Eu lembro em Coronel Vida muitas experiências com pessoas que tinham problemas com o demônio. E às vezes, quando acontecia da pessoa manifestar o demônio, eles chamavam a gente para orar lá. Depois que a pessoa ficava boa, eu perguntava assim: mas você teve envolvimento com o espiritismo? Você teve envolvimento com prostituição? Você teve envolvimento com alguma coisa assim que o demônio achasse que tem domínio sobre você? E a pessoa dizia: não, eu não tenho nada. E ela era boa demais. Ela não tinha erro nenhum. Ela era santinha. Mas como que uma pessoa tão santinha, o demônio tinha tanto poder sobre ela? Mas quando a gente ia fazendo estudos, conversando, ajudando a pessoa a confessar seus pecados, aí a gente ia descobrindo que a pessoa fazia coisas loucas. Tinha um tal de um cemitério por lá, perto do asfalto, que numa das lápides do túmulo tinha uma rachadura, e a pessoa colocou objetos daquela pessoa que ela amava, colocou ali para ver se a pessoa ficava liberta ou casava com ela. Então a pessoa ia contando coisas que ela jamais contaria. E que a princípio, quando comecei a conversar com ela, ela não tinha nada de errado. Outras pessoas que eu conversei chegaram assim, ficar debaixo de uma pirâmide de joelho e sangue de galinha sendo derramado sobre si. Mas quando conversei, a princípio, nunca tinha feito nada de errado. Nunca tinha feito um pacto, nunca tinha feito uma aliança, nem um ritual. Era santinha. Então, a dificuldade que a gente tem na carne de reconhecer o pecado. Um outro caso que eu fui visitar, ele tinha acabado assim de surtar lá na casa, ele quebrou tudo, e eu fui olhando as coisas que ele quebrou. Uma das coisas que ele quebrou foi o quadro da família dele. E a foto estava rasgada entre ele e a esposa dele, porque ele surtou por mágoa. Por mágoa ele quebrou tudo. Talvez na cabeça dele vinha assim: o que adianta esse casamento?
O que adianta toda essa aparência? Ele magoado por alguma coisa que ele entendeu que ela fez de errado, ele justificava ele quebrar, ele bater, ele surtar, falar palavrões, porque ela errou. Sempre a gente tem uma justificativa para o erro que a gente faz. E prejudica a outra pessoa, fala mal, difama a outra pessoa, por causa de alguma coisa que eu entendi que ela fez contra mim. Aí justifica eu fazer o chorinho para o Marcelo, fazer um chorinho lá para o Alex, contra essa pessoa, e para colocar eles ressentidos também. Por isso a Bíblia fala no livro de Hebreus que a amargura tem raiz, e que machuca outras pessoas, e a gente precisa ver isso. Então, eu queria chamar a atenção para a bênção do perdão. A bênção da cura que vem de Deus na nossa alma, que nos liberta desses laços, dessas cadeias, dessas prisões. Jesus diz assim, se você conhece a verdade te liberta. Se, pois, o Filho te libertar, você é verdadeiramente livre. Então, quando os irmãos oraram que o sangue de Jesus tem o poder, o que Jesus fez na cruz tem o poder de perdoar, realmente tem o poder de quebrar esses laços e nos trazer paz, nos trazer aquele dedo que acusa, ele não acusa mais. Porque aquele que foi perdoado por Jesus, agora não acusa mais. Ele sabe também perdoar. Nesse sentido, eu queria que os irmãos estivessem pensando, já se preparando para a ceia, em situações da tua vida que você precisa perdoar. Que você não pode guardar mágoas, ressentimentos, acusações. Lembra que a gente falou de acusações indevidas? Então a gente precisa ver isso. Quando a sombra da noite se aproxima, na sombra da noite vem quem? O tentador. Na sombra da noite, no medo, vem também o tentador. E o tentador é acusador. Né? Ele acusa diante de Deus a mim e a você. Quando eu estava estudando sobre um livro de Charles Swindoll a respeito de cair as máscaras, e é desse livro que eu estava estudando com os irmãos sobre a questão lá do povo de Israel, da saída do Egito, a decepção, o gigante da frustração, o gigante do medo, o gigante da murmuração, que é uma anemia espiritual, o gigante das acusações indevidas, né? E o gigante de se sentir gafanhotos diante do problema, e de ver o problema como um gigante, e se ver como gafanhoto. É uma mensagem maravilhosa essa mensagem. Aqui também, ele conta a respeito de um pastor, amigo dele, íntegro, fiel, respeitável, honrado, e que gente de más línguas fez um boato que esse pastor havia adulterado. Esse pastor tem esposa, tem filhos, tem pai, tem mãe. Mas isso saiu a conversa de que esse pastor adulterou e ficou por 10 anos esse assunto no ar. E ele teve que enfrentar isso sem poder se defender. Ele não tinha como provar que ele não tinha adulterado. Ele só podia dizer, não fiz isso. É uma acusação infundada. Mas uma vez que a coisa sai pelo ventilador e as penas saem no ar, é difícil de catar essas penas.
Por isso que a fala, ela é muito perigosa. E Deus fala assim, que a fala assim, essa língua venenosa é como se fosse uma fagulha numa floresta que pegou fogo e não tem mais quem cerque, quem vá atrás. E ele teve que sobreviver no ministério com essa acusação. Ele teve que sobreviver no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com a igreja, com essas acusações. Só 10 anos depois que a pessoa que levantou a difamação veio chorando à sua casa pedir perdão. Então, a vida cristã, ela não é uma coisa simples, ela não é uma coisa fácil. E a gente precisa aprender, né, a resistir. E que a resistência, ela vem de Deus. Deus vai te ensinar. Então, nesse momento, você entender assim que Deus te ama, mesmo que uma mãe abandonasse o filho que deu de mamar, Deus diz, eu não te abandono, mas você passar 10 anos sendo acusado por uma coisa que você não fez. A gente sabe de pessoas que foram presas, acusadas de uma coisa que não fizeram. E eu sei e creio assim, que muita gente na história morreu por acusações que não fizeram, de uma forma injusta. E a pessoa pode dizer, mas aonde que Deus está nessa hora? Será que Deus não vai fazer justiça? E Deus está dizendo assim, eu não te abandono. O teu nome está escrito na palma da minha mão. Nada vai acontecer por acaso. O teu sofrimento não é por acaso. A tua dor não é por acaso. Ela está escrita aqui. E eu vou estar com você na tua angústia. E a gente precisava confiar nisso. Por quê? Porque se você conhecer a Bíblia, você vai ver que existia ciúmes entre os profetas. Tinha dificuldades de competição entre as pessoas. Havia na Bíblia mágoas entre pessoas de Deus. Então, esses problemas sempre existiram, mas eles precisam ser confrontados. Eu não tenho que acusar vocês. Cada um precisa ser acusado pela própria consciência. E a palavra de Deus, ela precisa falar. Então, quando às vezes alguém diz assim, mas o pastor está falando toda a minha vida, como já aconteceu aqui. Vocês já sabem que não é o pastor. Não foi alguém que denunciou. Não foi alguém que falou, e o pastor está só se aproveitando aqui. Não, é Deus que está falando com você. Então isso é muito importante, né? A gente poder assim entregar isso nas mãos de Deus, como Jesus fez. Ele entregou tudo na mão do Pai, para acalmar o seu coração. Porque a gente precisa ter o coração calmo, né? A gente vê assim, na própria vida ali, Moisés e Josué. Não havia ciúmes, havia cumplicidade. Mas nem sempre foi assim com outras pessoas. Por quê? Por falta de conhecimento de Deus, de andar na presença de Deus. Porque era muito fácil de Josué ficar chateado. Porque Moisés tem mais autoridade. E Josué poderia ter ciúme da autoridade de Moisés. Josué poderia tentar fazer algumas coisas para colocar Moisés no seu lugar. Ou tentar fazer algumas coisas assim para que aquelas pessoas não idolatrassem Moisés. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque a autoestima dele vinha de Deus e não dele. Porque a sua alegria vinha de Deus e não dele mesmo. Por isso que no momento da acusação, dos 10 anos de acusação,
Aquele pastor aguentou, porque a alegria dele não estava no objeto da acusação, ou na pessoa que estava fazendo a acusação, ou nos boateiros. Mas a alegria dele estava em Deus. Essa é a diferença. Uma missionária, não sei se vocês tiveram o privilégio de ler livros que contam a história dessa missionária, eu leio como Carmichael, mas ela deve ter uma forma certa de falar esse nome. Ela era europeia, antes da Primeira Guerra Mundial, jovem, ela saiu da sua igreja, percorreu aquele trem, foi por aquele trem por dentro da Europa, foi por dentro da antiga União Soviética e chegou lá na China. E foi missionária na China por muitos anos e passou todo o tempo da Segunda Guerra Mundial sendo missionária lá. Quando ela retornou para visitar sua igreja, bem depois que a guerra já tinha acabado, ela encontrou uma igreja morta. Muitas igrejas cristãs, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornaram mortas. Talvez porque não suportaram a decepção, a frustração, né? Esse incômodo da guerra, de achar que Deus fosse culpado, e muitas igrejas esfriaram a partir da Segunda Guerra Mundial. Essa mulher, ela fala assim, a respeito de uma pessoa que diz assim: eu perdoo sim, mas não posso esquecer. Eu perdoo sempre, mas eu não esqueço que a pessoa fez de errado contra mim. Não esqueço, mas eu perdoo. Aí ela diz assim: como pode isso, se o Deus que lava a areia de todas as praias do mundo inteiro, no mínimo 2 vezes por dia, não pode remover essa lembrança da minha mente, da minha memória ou da tua memória? Então, não sei nada sobre o amor revelado na cruz. Uma pessoa que não consegue ficar livre da mágoa, não consegue ficar livre dessa dor, do ressentimento, que não consegue se livrar da ira, do ódio, da raiva, não conheceu, ela está dizendo assim, não conheceu o amor lá da cruz de Cristo. Esse amor ainda não trabalhou em seu coração. Não entendeu a respeito do Deus que tem o poder de lavar as areias de todas as praias do mundo inteiro. O dia inteiro, a noite inteira está ali lavando. Não entendeu que esse mesmo Deus, com o sangue de Jesus, pode também lavar a memória de uma ofensa, de uma mágoa, de uma dor, de um ferimento. Porque se a gente quer que Deus não lembre dos meus pecados, dos teus pecados, por que a gente tem que lembrar do pecado do outro? Deus diz assim: você diz que ama a Deus que você vê, mas você não consegue amar o homem. Você diz que ama a Deus a quem você não vê, mas não consegue amar ao homem a quem você vê? Então tem alguma coisa errada. Então hoje façam uma reflexão sobre isso, né? Lá em Provérbios 16, verso 7, diz assim: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham a paz. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até seus inimigos, Deus faz que tenham paz com Ele.
Porque Deus promove a paz e os filhos de Deus que promovem essa paz também podem produzir isso no coração daqueles que te fizeram mal. A amargura, o ressentimento, a vingança, o ódio. Essas coisas impedem que a gente derrube as máscaras. A gente coloca máscaras para representar que a gente é uma pessoa boa. Mas se não derrubar essa máscara, a gente não mostra quem a gente realmente é e não fica livre do mal. Então, a amargura, na verdade, só agrava. E ainda a gente acaba fazendo injustiça com ela. A amargura nos aprisiona. Jesus disse: se o Filho vos libertar, aí verdadeiramente você é livre, né?